Um dos assuntos mais comentados nos últimos meses na política brasileira é a CPI da Bets, que é a comissão para apurar os influenciadores de jogos de azar. E, obviamente, uma vez que a fé cristã compreende a totalidade da vida do indivíduo, a pergunta que fica é: como a Bíblia se posiciona a respeito desse tema? Veja, a Bíblia não fala diretamente sobre os jogos de azar, porém, temos princípios que nos ajudam a nortear e construir nossa visão sobre esse assunto. Walter Kaiser, ele traz uma definição sobre jogos de azar que mostram a leve diferença entre outros jogos. Pode-se definir a aposta com o ato de uma pessoa transferir algo de valor para outra, essencialmente com base na sorte. Difere de outros jogos em que nada de valor real é transferido a outro. O jogo de aposta também difere de outros riscos, como investir na bolsa, por exemplo, em que algo de valor é transferido, mas não essencialmente com base na sorte. Existem riscos no investir e assumir altos riscos pode ser imprudente, mas normalmente investimentos na bolsa e em aplicações envolvem risco calculado, implicando a existência de um processo racional para a realização do investimento. Todavia, se alguém simplesmente lançou cara e coroa para decidir em qual ação investir, isso seria, por definição, uma aposta. Gostaria então de apresentar alguns argumentos que se utilizam a favor da prática de jogos de azar. Lançar sortes era prática aprovada na Bíblia. Muitos cristãos argumentam em defesa dos jogos de azar que tirar sortes era bastante comum na Bíblia. Porém, uma ponderação é importante. Provérbios 16:33 declara: a sorte se lança no colo, mas o Senhor procede toda a decisão. Ou seja, pode-se dizer que esse foi um método aprovado por Deus naquele contexto, pois não se tratava de um jogo de aposta ou azar. E por quê? Porque não se arriscava nada de valor ao lançar sortes. A base para a prática era a soberania de Deus e o seu controle sobre o que poderia parecer, pela mera observação, apenas uma questão de probabilidade. Os soldados apostaram pelas vestes de Jesus. Embora isso seja verdade, não foi uma atitude aprovada por Deus. A Bíblia apenas descreveu o que eles fizeram, e isso não é sinal de aprovação de tal prática. Os soldados também crucificaram Jesus, porém isso não significa que Deus aprovava a crucificação romana como pena de morte. A palavra aposta sequer aparece na Bíblia. O argumento é o seguinte: se essa prática fosse tão negativa assim, haveria ao menos alguma referência a ela. Todavia, também é um argumento fraco, pois existem diversas práticas e doutrinas que confessamos, mas que não são mencionadas pelo mesmo nome que empregamos atualmente. Por exemplo, a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas temos o conceito claro dela nas Escrituras. Quero apresentar agora para você os argumentos bíblicos contra a aposta e os jogos de azar. Há diversos princípios e exortações se opondo à prática de apostar. Apostar é uma forma de cobiça ou ganância. Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Jogos de azar encaixam-se nessa categoria, porque quase sempre é uma forma de ganância, levando o jogador para a dependência e o vício. A aposta é uma forma de roubo. O 8º mandamento exorta: não furtarás. No entanto, jogar e apostar na loteria é uma maneira indireta de roubar os pobres. No caso das loterias federais e patrocinadas pelo governo, o pobre joga mais e, por consequência, paga mais. Apoiar a loteria é apoiar o imposto regressivo sobre os pobres. A aposta é uma forma de idolatria. Apostar também viola o 1º mandamento, já que as apostas podem se tornar um deus de uma pessoa. Em vez de seguir as formas designadas por Deus para ganhar seu salário, por exemplo, o trabalho, os apostadores depositam sua confiança nas apostas, que são o seu Deus, que lhes proverá os recursos. A aposta é uma falta de fé na provisão de Deus. Muitas pessoas apostam e jogam para complementar seu orçamento, em vez de trabalhar duro e confiar em Deus. Depositam a confiança nas apostas para aumentar sua renda. Por isso, devemos colocar a fé em Deus e não na aposta e na jogatina como meio de sustento. A aposta despreza a maneira designada por Deus para o ganha-pão. Gênesis 3,19 diz: com o suor do teu rosto. 2 Tessalonicenses 3,10. Aquele que não trabalha não tem direito de comer. Trabalhar pelo dinheiro e não simplesmente ganhá-lo do nada é a maneira determinada por Deus para a obtenção de sustento. O puritano Richard Baxter escreveu que trabalho deveria servir para 3 áreas: o serviço a Deus, a família e o bem público. Na perspectiva puritana, o fruto do trabalho não pode ser egocêntrico. A Escritura condena a ociosidade, a preguiça e nos chama ao trabalho duro. A riqueza nem sempre fez seus donos felizes. John Rockefeller diz: ganhei muitos milhões, mas eles não me trouxeram felicidade. John Jacob queixou-se: sou o homem mais miserável na terra. Até Henry Ford observou: eu era mais feliz fazendo o
trabalho de um mecânico. Quero apresentar alguns argumentos estatísticos contra a aposta. Cerca de 42% dos brasileiros apostam de alguma maneira e mais de 95% perdem do que apostam. O grupo inteiro dos ganhadores consegue de volta menos da metade do que apostou. Investimento bem ruim. Quaisquer que sejam os padrões, é mais provável sobreviver a 88 rodadas de roleta russa do que ganhar uma típica loteria estadual. A pessoa tem 7 vezes mais chance de ser atingida por um raio e tem 500 mil de vezes mais chance de morrer em acidente de avião do que ganhar na loteria. A chance típica de ganhar na loteria estadual está entre 5 a 10 milhões por um. Se você comprasse 50 cartelas na loteria toda semana, você ganharia em média uma vez a cada 5.000 anos. Em resumo, as chances são praticamente as mesmas se você não jogasse. Existem cerca de 52 milhões de apostadores e jogadores compulsivos na Bets. Mais de um terço compõe-se de mulheres e os anúncios estão crescendo. Cada viciado afeta entre 10 a 17 pessoas. Os cônjuges de apostadores sofrem em demasia. Aproximadamente 7 de cada 10 apostadores são acossados pelos credores. 6 de cada 10 credores se tornam violentos com os apostadores. Quase 8 apostadores de cada 10 sofrem de insônia. O Instituto Locomotiva também verificou que 86% das pessoas que apostam têm dívida e que 64% estão negativadas na Serasa. Os apostadores cometem 40% dos crimes do colarinho branco. As famílias de viciados em apostas e jogatina ficam emocionalmente devastadas. O argumento do corrompimento moral contra a aposta. A jogatina tem efeito moral degenerativo na sociedade. Ela incentiva a irresponsabilidade, rouba ao pobre, estimula a ganância, é imoralidade patrocinada pelo governo, pois explora a fraqueza da natureza humana. Onde quer que existam jogos de azar legalizados, encontra-se também o crime, as drogas, a prostituição e a jogatina ilegal. Embora a maioria das loterias estaduais tenham sido introduzida com a promessa de que traria um imenso fluxo de caixa para o bem-estar social e as necessidades educacionais de cada estado, alguns dos resultados negativos têm sido fraudes, roubos, pobreza familiar, desarmonia conjugal, violência doméstica e muitos outros prejuízos não reconhecidos. Os jogos de azar, portanto, incorrem em vários problemas. Torna-se um vício, levando a pessoa a destruir a família, o casamento, a perder tudo para sustentá-lo. A pessoa passa a gostar de ganhar dinheiro fácil e com isso negligencia o chamado bíblico para o trabalho. A pessoa deixa de confiar na providência para confiar na aposta. Se você gostou desse vídeo, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, compartilhar e comentar. E nós teremos a parte 2 desse vídeo, em que nós responderemos alguns questionamentos que talvez você deve estar se fazendo. Rifa na igreja, pode ou não pode? Então, não se esqueça de se inscrever para não perder o nosso próximo vídeo.